Um gerente de banco chamou a polícia para remover uma mulher negra das instalações, mas segundos depois, ela o demitiu com apenas uma ligação. Aquele que deveria representar a instituição financeira não imaginava que sua atitude discriminatória teria consequências tão imediatas e devastadoras para sua carreira. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O termômetro marcava 40 graus em Atlanta naquela tarde de verão. O ar-condicionado da agência bancária mal conseguia combater o calor que se infiltrava pelas portas de vidro constantemente abertas. Amara Williams atravessou o saguão de mármore com a postura ereta que a caracterizava, seu terno impecavelmente ajustado e uma pasta de couro legítimo em mãos. Ela havia agendado uma reunião com o gerente para discutir investimentos corporativos substanciais. Edward Turner observou a mulher negra se aproximar de seu escritório com uma mistura de desconforto e irritação. Não era a primeira vez que questionava a legitimidade de clientes afro-americanos bem vestidos. Quando Amara se identificou como executiva interessada em transferir contas corporativas para a agência, o gerente franziu o senho, duvidando imediatamente. "Posso ver alguma credencial adicional?" perguntou com um tom que beirava a acusação. A executiva manteve a compostura enquanto apresentava seus documentos. Ao redor, clientes aguardando atendimento começaram a trocar olhares de desconforto. Uma senhora idosa balançou a cabeça em desaprovação ao perceber o tratamento diferenciado. "Estes documentos parecem incomuns", murmurou Turner, devolvendo-os com desdém. "Vou precisar que você aguarde enquanto verifico algumas informações." Sem esperar resposta, o gerente voltou para sua mesa e, pensando estar fora do alcance dos olhares, pegou o telefone e discou 3 números. Sua voz, no entanto, ecoou pelo saguão silencioso. "Preciso de uma viatura na agência central. Temos uma pessoa causando distúrbios." Um murmúrio de indignação percorreu o ambiente. Uma jovem mãe segurou seu filho mais perto. Um homem de terno levantou-se, visivelmente incomodado com a situação. Amara, porém, não demonstrou reação, além de um leve arquear de sobrancelhas. Enquanto as sirenes começavam a se aproximar, ela calmamente retirou seu celular da bolsa. Com movimentos precisos, discou um número e aguardou. Sua voz, quando falou, era baixa, mas perfeitamente audível no silêncio tenso que dominava o local. "Bom dia, Sr. Reynolds. Amara Williams falando. Estou na agência central onde o gerente acaba de chamar a polícia para me remover." "Sim." Exatamente como suspeitávamos. O rosto de Turner empalideceu quando ela estendeu o telefone em sua direção. "O presidente do conselho gostaria de falar com você." 2 minutos depois, diante de todos os presentes, Edward Turner foi informado de sua demissão imediata. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das sirenes que agora estacionavam em frente à agência, chegando tarde demais para atender um chamado que mudaria para sempre o rumo daquele banco. O saguão de mármore do banco mergulhou em um silêncio absoluto. Os olhares dos funcionários se voltaram para Amara Williams, que permanecia de pé, com a postura impecável de quem acabara de mudar completamente o jogo. A notícia da demissão relâmpago de Edward Turner se espalhou pelos corredores e salas com a velocidade de um incêndio descontrolado. Sussurros nervosos preenchiam os cantos, enquanto mensagens de texto eram trocadas freneticamente entre os caixas e analistas. Amara caminhou pelo saguão com passos medidos, consciente de que cada movimento seu estava sendo minuciosamente observado. Sua expressão serena contrastava com o turbilhão interno que sentia. Ela sabia que aquele momento definiria sua liderança e estabeleceria o tom para todas as mudanças que pretendia implementar. A executiva cumprimentou alguns funcionários com um aceno discreto,
notando como alguns desviavam o olhar, enquanto outros a observavam com uma mistura de admiração e receio. No fundo do amplo saguão, Patricia Brown observava tudo com atenção. A assistente exemplar, conhecida por sua eficiência e discrição, sentia o coração acelerado. Por anos, ela havia testemunhado situações semelhantes à que provocara a demissão de Turner, mas nunca vira consequências tão imediatas e decisivas. Uma parte dela admirava profundamente a coragem de Amara, enquanto outra tremia de nervosismo. Ela realmente fez isso, murmurou Patrícia para uma colega ao seu lado. Em segundos, virou o jogo. A jovem assistente ajeitou nervosamente os documentos que segurava. Patrícia sonhava com uma promoção há anos, trabalhando incansavelmente para provar seu valor, mas sempre sentindo que batia em um teto invisível. Agora, com uma mulher negra assumindo o comando, uma pequena chama de esperança se acendia. Ao mesmo tempo, o medo a consumia. Qualquer passo em falso poderia custar seu futuro na instituição. O clima de tensão era quase palpável no ar-condicionado da agência. Funcionários trocavam olhares carregados de significado, alguns claramente preocupados com seus empregos, outros visivelmente aliviados com a mudança de liderança. Tom Harris, o gerente regional, observava a cena de longe, analisando cuidadosamente as reações e calculando seu próximo movimento naquele novo tabuleiro. Amara finalmente chegou à antiga sala de Edward Turner. Antes de entrar, ela respirou fundo e olhou para trás, encarando o saguão repleto de rostos que agora dependiam de suas decisões. A executiva sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. As viaturas policiais ainda estavam estacionadas na entrada da agência bancária quando Amara Williams tomou o controle da situação. Os oficiais, visivelmente constrangidos, após descobrirem que a mulher que supostamente causava problemas era, na verdade, a nova executiva do banco, retiraram-se sem alarde. O saguão de mármore, ainda tenso com o incidente, tornou-se palco para a primeira demonstração de liderança da nova chefe. Preciso de todos na sala de reuniões em 5 minutos, anunciou ela com voz firme, mas sem hostilidade. Seu tom não deixava margem para questionamentos. Enquanto os funcionários se dirigiam apressadamente para a sala principal, Tom Harris observava tudo com interesse calculado. O gerente regional havia sido nomeado apenas 2 semanas antes, e agora se via diante de uma situação que não constava em nenhum manual corporativo. Ele ajustou a gravata, tentando decifrar a mulher elegante que acabara de virar a hierarquia do banco de cabeça para baixo. Na sala de reuniões, Amara não perdeu tempo com formalidades. O que aconteceu hoje é inaceitável, mas não é um incidente isolado, declarou ela, percorrendo o olhar por cada rosto presente. A partir de amanhã, iniciaremos uma auditoria interna completa. Quero saber exatamente como nossos clientes são tratados, especialmente aqueles de comunidades minoritárias. Murmúrios nervosos percorreram a sala. Uma funcionária mais jovem levantou timidamente a mão. E quanto a denúncias internas? Excelente pergunta, respondeu a executiva. Implementaremos um sistema de denúncias anônimas, tolerância zero para discriminação, assédio ou qualquer forma de preconceito. Este banco vai mudar. Começando hoje. Tom cruzou os braços, analisando a situação. Ele reconhecia a competência e determinação de Amara, qualidades que admirava. Contudo, como responsável pelos números da região,
preocupava-se com o impacto dessas mudanças nos resultados financeiros. A matriz cobrava lucros crescentes a cada trimestre e agora enfrentariam custos com auditoria e possíveis processos. Enquanto a reunião prosseguia, o gerente regional fazia cálculos mentais. As iniciativas de inclusão eram necessárias. Ele mesmo testemunhara situações questionáveis. Mas como equilibrar essa transformação cultural com as metas agressivas impostas pelos acionistas? Amara finalizou a reunião com instruções claras e um olhar que mesclava determinação e esperança. Ao sair, ela parou brevemente ao lado de Tom. "Precisamos conversar sobre os próximos passos", disse ela. "Minha sala, amanhã às 9. Ele assentiu, percebendo que estava diante de uma líder que não recuaria. A questão agora era se Atlanta estava pronta para as mudanças que viriam. Sarah Miller apertou a pasta de documentos contra o peito enquanto ouvia o anúncio de Amara Williams sobre as auditorias internas. Um calafrio percorreu sua espinha, não de medo, mas de uma esperança há muito adormecida. 3 anos antes, ela havia compilado um relatório detalhado sobre disparidades no atendimento a clientes negros e latinos, com números que não deixavam dúvidas sobre o tratamento discriminatório sistemático. A analista de compliance ainda se lembrava do olhar condescendente de Edward Turner quando entregou o documento. "Vamos analisar com cuidado", ele dissera, antes de arquivar o relatório em uma gaveta que nunca mais seria aberta. Sarah tentou insistir com outros superiores, mas suas preocupações foram minimizadas como sensibilidade excessiva ou mal-entendidos estatísticos. "Esta é nossa chance de corrigir erros históricos", declarou Amara com firmeza na reunião. Sarah sentiu os olhos marejarem. Finalmente alguém estava disposto a ouvir. Ela respirou fundo, decidida a desenterrar todos os dados que havia guardado cuidadosamente em seu computador pessoal, evidências que poderiam agora fazer a diferença. Do outro lado do saguão de mármore, Johnson Parker ajustava discretamente o uniforme de segurança enquanto observava a movimentação incomum. O homem de voz suave e porte imponente carregava um peso invisível nos ombros. Quantas vezes ele havia testemunhado clientes negros sendo seguidos com olhares desconfiados? Quantas vezes viu pessoas sendo atendidas com descaso ou rudeza apenas por sua aparência? Johnson fechou os olhos por um momento, revivendo o dia em que uma senhora idosa foi tratada com desprezo por um dos gerentes. Ele poderia ter intervindo, poderia ter dito algo, mas o medo de perder o emprego o silenciou. "E se eu tivesse falado naquele dia, se eu tivesse reportado o que vi", pensou, enquanto o remorso apertava seu peito. O segurança observou Sarah Miller caminhando apressada com seus documentos. Ele a reconhecia, a mulher que sempre tratava todos com igual respeito, independentemente de quem fossem. Talvez fosse hora de procurá-la, de compartilhar o que havia testemunhado ao longo dos anos. Enquanto isso, no escritório recém-ocupado, Amara organizava as primeiras etapas da auditoria. Ela não fazia ideia de que, em diferentes cantos daquela agência bancária em Atlanta, 2 pessoas carregavam peças cruciais do quebra-cabeça que ela estava determinada a montar. Sarah com seus dados meticulosos e Johnson com seus testemunhos silenciosos poderiam, juntos, finalmente trazer à luz o que esteve nas sombras por tanto tempo. 2 semanas após assumir o comando, Amara Williams já sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto observava a paisagem urbana de Atlanta pela janela de seu escritório, ela rabiscava ideias em um bloco de notas. O programa Raízes em Futuro tomava forma, uma iniciativa ousada para reconectar o banco com as comunidades historicamente negligenciadas. "Não basta mudar políticas internas", pensou a executiva, ajustando o colar de pérolas que contrastava com seu blazer impecável.
Precisamos ir até eles. Na manhã da inauguração, o céu de Atlanta amanheceu carregado. A primeira unidade móvel do programa estacionou estrategicamente no coração de Vine City, um dos bairros mais vulneráveis da cidade. Amara chegou cedo, supervisionando pessoalmente cada detalhe. Mesas foram dispostas sob tendas coloridas, folhetos explicativos organizados e computadores configurados para cadastros imediatos. Queremos que entendam que este banco também é deles, explicou ela aos funcionários voluntários, entre eles Patricia Brown, que ajustava nervosamente o crachá em seu uniforme. Aos poucos, moradores curiosos se aproximaram. Alguns, desconfiados, mantinham distância segura. Outros, mais ousados, faziam perguntas diretas sobre taxas e requisitos. Amara respondia a todos com a mesma atenção paciente, explicando como o novo programa de microcrédito poderia ajudar pequenos empreendedores locais. Minha avó vendia colchas feitas à mão neste mesmo bairro, compartilhou ela com uma senhora que hesitava em preencher um formulário. Sei o que significa construir algo do zero. Quando chegou o momento dos discursos, Patrícia foi chamada ao pequeno palco improvisado. A assistente congelou, o microfone tremendo em suas mãos. Seus olhos buscaram desesperadamente os de Amara na primeira fila. Você consegue, murmurou a executiva, com um aceno discreto de encorajamento. Algo mudou no semblante de Patrícia. Endireitando os ombros, ela começou a falar sobre sua própria trajetória como filha de comerciantes locais. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força ao descrever como o programa poderia transformar vidas. Este é apenas o começo, concluiu, sob aplausos calorosos. Mais tarde, enquanto a equipe recolhia os materiais, Amara aproximou-se de Patrícia. Você brilhou hoje, elogiou, tocando levemente o braço da assistente. Estou pensando em expandir o programa para outros bairros. Gostaria que você liderasse a próxima fase. Patrícia sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em anos trabalhando naquele banco, alguém realmente enxergava seu potencial. Enquanto voltavam para a agência principal no veículo da empresa, ela olhou pela janela, vislumbrando possibilidades que nunca havia considerado antes. O programa comunitário estava apenas começando, mas já provocava mudanças, não apenas nos bairros de Atlanta, mas também dentro do próprio banco. Amara Williams ajustou o blazer antes de entrar na sala de reuniões. A convocação extraordinária do conselho havia sido sua iniciativa, e ela sabia que seria um momento decisivo. Sob seu braço, carregava uma pasta com dados que fariam muitos se contorcerem em suas cadeiras de couro. A executiva posicionou-se na cabeceira da mesa oval e, sem rodeios, projetou os gráficos na tela. As estatísticas eram implacáveis. Clientes negros esperavam, em média, 45 minutos a mais para atendimento. Tinham 2 vezes mais pedidos de crédito negados, mesmo com pontuações idênticas às de clientes brancos, e raramente recebiam ofertas de investimentos premium. Senhores, isto não é apenas um problema ético, é um risco legal e reputacional que não podemos ignorar, declarou ela, mantendo a voz firme apesar da tensão palpável. Richard Donovan, o mais antigo dos diretores, pigarreou. Amara, entendemos sua preocupação, mas talvez estejamos interpretando mal os números. Existem variáveis socioeconômicas que... As variáveis foram isoladas no estudo, interrompeu a líder. Mesmo com renda e histórico de crédito idênticos, a disparidade persiste. O silêncio desconfortável foi quebrado por Franklin Pierce, outro diretor, que tentou mudar de assunto. Talvez devêssemos focar no próximo trimestre. Os acionistas estão preocupados com... Os acionistas ficarão ainda mais preocupados quando enfrentarmos processos coletivos, Amara rebateu, deslizando cópias de matérias sobre casos semelhantes em outros bancos. Tom Harris, que até então observava quieto,
Levantou-se. O gerente regional olhou ao redor da mesa antes de falar. Trabalhei com vocês por 8 anos. Nunca trouxe questões sem fundamentação sólida. E digo que a Mara está absolutamente certa. Os olhares se voltaram para ele, alguns surpresos, outros claramente irritados. Precisamos de um plano de ação imediato, continuou Tom. Treinamento obrigatório, revisão de algoritmos de aprovação de crédito e auditoria externa independente. A Mara assentiu, grata pelo apoio inesperado. Ela notou o olhar de Robert Kensington, mentor de Tom por anos, que parecia traído pela posição do protegido. Já implementaremos essas mudanças em 30 dias, anunciou a executiva, sem abrir espaço para debate. E qualquer resistência será documentada formalmente. Quando a reunião terminou, Tom aproximou-se dela no corredor. Você tem meu apoio, mas acabei de queimar pontes importantes. Sei disso, respondeu ela, e agradeço, mas estamos do lado certo da história. Enquanto caminhavam para seus respectivos escritórios, Tom sabia que sua carreira nunca mais seria a mesma. Velhos aliados já o evitavam com o olhar, e mensagens não respondidas se acumulavam em seu celular. A decisão de apoiar a Mara Williams publicamente tinha um preço, e ele começava a calculá-lo. O smartphone de Amara Williams vibrou incessantemente naquela manhã. A executiva bancária mal teve tempo de tomar seu café quando Sarah Miller irrompeu em seu escritório, o rosto pálido de preocupação. Amara, você precisa ver isso agora, disse a analista de compliance, estendendo seu celular. Na tela, um vídeo tremia ligeiramente enquanto capturava Edward Turner, o ex-gerente, sussurrando ao telefone. Preciso que removam uma mulher negra da agência. Ela está intimidando os clientes. A gravação, feita por um cliente indignado, mostrava claramente o momento em que o gerente acionava a polícia, enquanto Amara aguardava calmamente no saguão de mármore. Está em todos os lugares, explicou Sarah, deslizando o dedo pela tela. E mais de 100.000 visualizações desde ontem à noite. A executiva sentou-se lentamente, o impacto da exposição pública pesando sobre seus ombros. Não era apenas sua dignidade em jogo, mas a reputação inteira da instituição financeira. Tem mais, continuou a analista, mostrando comentários nas redes sociais. Dezenas de pessoas estão compartilhando experiências semelhantes, não só aqui em Atlanta, mas em agências por todo o país. Amara passou a mão pelo rosto, tentando processar a magnitude da situação. O que começara como um incidente isolado transformava-se rapidamente em um movimento de denúncias contra práticas discriminatórias no sistema bancário. A mídia local já ligou 3 vezes esta manhã, informou Sarah. Querem um posicionamento oficial. Enquanto observava os comentários se multiplicarem, a líder percebeu que, em meio à tempestade, surgia uma onda inesperada de solidariedade. Hashtags de apoio espalhavam-se rapidamente, com clientes ameaçando encerrar contas caso mudanças não fossem implementadas. Vamos transformar isso em oportunidade, decidiu Amara, recuperando sua compostura. Prepare uma coletiva para esta tarde. Vamos responder a tudo, sem filtros. Sarah assentiu, admirando a resiliência da chefe diante da crise. Enquanto organizava as notas para o pronunciamento, seu dispositivo continuava a alertar sobre novas menções nas redes sociais. As cobranças estão ficando mais duras, comentou a analista. Estão pedindo uma revisão completa das políticas de atendimento. Amara levantou-se, ajustando seu blazer com determinação. Então daremos exatamente isso a eles, respondeu, sua voz firme apesar do turbilhão interior. Este vídeo pode ter exposto nossa ferida, mas agora temos chance de curá-la publicamente. Enquanto caminhavam para a sala de reuniões, a executiva sabia que os próximos passos definiriam não apenas seu futuro na instituição, mas possivelmente
o futuro do setor bancário em relação à equidade racial. O conselho do banco convocou uma reunião de emergência após o vídeo viral. Sentados ao redor da mesa de mogno na sala principal, os diretores encaravam Amara Williams com expressões que variavam entre preocupação e ressentimento. A executiva permaneceu impassível, enquanto o presidente do conselho anunciava a decisão de investigar todas as denúncias de discriminação dos últimos 3 anos. Precisamos entender a extensão do problema, declarou Amara, ajustando discretamente o bracelete no pulso. Transparência é inegociável, mas também precisamos proteger a privacidade dos envolvidos. A notícia da investigação vazou para a imprensa de Atlanta no mesmo dia. Jornalistas aglomeravam-se na entrada da agência principal, enquanto clientes comentavam o escândalo em sussurros tensos. A diretoria, tomada pelo embaraço público, pressionava por respostas rápidas, mas a líder do banco insistia em um processo meticuloso. Não podemos repetir erros, cometendo outros por pressa, explicou ela durante uma videoconferência com acionistas nervosos. Nos corredores, funcionários trocavam olhares apreensivos. Muitos temiam que segredos viessem à tona, enquanto outros finalmente viam uma oportunidade para serem ouvidos. Sarah Miller organizava metodicamente os arquivos de compliance, preparando-se para o que seria o maior desafio de sua carreira. Johnson Parker observava tudo de seu posto na entrada da agência. O segurança, normalmente calado, sentia o peso das memórias dos incidentes que presenciara sem intervir. Após seu turno, ele bateu hesitante na porta do escritório de Amara. Posso participar da comissão de apuração? Perguntou, sua voz suave, contrastando com sua estatura. Conheço situações que nunca foram registradas oficialmente. A executiva estudou o rosto do homem por alguns segundos antes de responder. Por que agora, Johnson? Por que carreguei esse silêncio por tempo demais? Confessou ele, olhando para as próprias mãos. Vi clientes negros serem seguidos pelo estabelecimento, ouvi comentários de funcionários. Percebi a diferença no atendimento. E não fiz nada. Amara assentiu lentamente. Sua perspectiva será valiosa, mas entenda que isso pode custar amizades. Já custou minha paz, respondeu o segurança. Na manhã seguinte, a comissão de investigação foi formalmente anunciada. Tom Harris observava com preocupação crescente enquanto nomes eram divulgados. O gerente regional sabia que muitas das políticas questionáveis haviam sido implementadas com sua aprovação tácita. Agora, com Johnson na comissão, antigas decisões seriam expostas. Para o segurança, aquela era finalmente a chance de fazer a diferença. Enquanto guardava seu crachá no bolso ao fim do dia, sentiu um peso sendo removido de seus ombros. O caminho seria difícil, mas pela primeira vez em anos, ele seguia na direção certa. Tom Harris passou 3 noites debruçado sobre os relatórios de satisfação do cliente, notando um padrão que não podia mais ser ignorado. Os bairros periféricos de Atlanta apresentavam índices de insatisfação 3 vezes maiores que as áreas nobres. Com mapas e gráficos espalhados pela mesa, o gerente regional marcou com vermelho as regiões mais críticas, todas em comunidades predominantemente negras. Precisamos ouvir essas pessoas diretamente, disse Tom para Amara Williams durante uma reunião matinal. A executiva concordou imediatamente, seus olhos brilhando com determinação. Vamos além dos números, respondeu ela, já digitando notas em seu dispositivo. Quero rodas de conversa nas comunidades, sem filtros corporativos. Em menos de uma semana, Amara organizou encontros em 5 igrejas históricas afro-americanas de Atlanta. Locais sagrados que por décadas serviram como centros de resistência e acolhimento.
A equipe do banco distribuiu folhetos e fez ligações pessoais para garantir participação genuína. Na primeira noite, a Igreja Batista Ebenezer estava lotada. Amara, vestida com simplicidade proposital, sentou-se em círculo com os moradores. Patrícia Brown acompanhava tudo, tomando notas discretamente. Tentei abrir uma conta para meu filho de 16 anos, compartilhou uma senhora de cabelos grisalhos. O atendente sugeriu que eu procurasse outro banco, dizendo que não tínhamos perfil adequado. Outro homem, de mãos calejadas, relatou como foi seguido pelo segurança enquanto esperava atendimento. Uma jovem mãe descreveu o constrangimento ao ter seu depósito questionado repetidamente. Amara ouvia cada palavra, mordendo o lábio para conter a emoção. Quando uma lágrima teimosa escorreu por seu rosto, ela não a enxugou. Permitiu que todos vissem sua vulnerabilidade. Minha avó guardava dinheiro embaixo do colchão porque os bancos não eram para pessoas como nós, disse um senhor idoso. Achei que os tempos tinham mudado. Após 3 horas de depoimentos, Amara Williams agradeceu a todos com voz embargada. No caminho de volta, o silêncio no carro era pesado. Patrícia observava sua chefe pelo canto do olho, notando como ela apertava as mãos no colo. Não imaginava que fosse tão profundo, sussurrou Amara finalmente. Nos dias seguintes, mais 4 encontros revelaram padrões similares. Tom Harris compilou os relatos em um documento que chamou de Verdades Incômodas. Ao ler o relatório completo, Amara compreendeu que enfrentava algo muito maior que incidentes isolados. Era um sistema inteiro construído para excluir. Vamos precisar de mais que treinamentos, disse ela para Tom e Patrícia. Precisamos reconstruir tudo desde a base. Sob o peso crescente das mudanças, Amara Williams não deu sinais de recuar. Em uma manhã ensolarada de Atlanta, ela reuniu a equipe no saguão de mármore para anunciar sua mais recente iniciativa, um portal digital de feedback em tempo real, onde qualquer cliente poderia relatar experiências negativas diretamente à diretoria. Transparência não é opcional, declarou a executiva, enquanto demonstrava o funcionamento do sistema em uma tela grande. Cada relato será analisado por mim pessoalmente. Patrícia Brown observava da apresentação com um misto de admiração e nervosismo. Nas últimas semanas, a assistente havia encontrado sua voz, inspirada pela determinação de sua líder. Quando Amara perguntou quem poderia coordenar os treinamentos sobre o novo portal, Patrícia ergueu a mão antes mesmo de perceber o que fazia. Perfeito, sorriu Amara. Você tem o perfil ideal para isso. Nos dias seguintes, Patrícia surpreendeu a si mesma ao conduzir sessões de treinamento com funcionários de todas as hierarquias. Sua timidez inicial deu lugar a uma confiança que nem ela sabia possuir. Tom Harris, o gerente regional, participou de uma das sessões e ficou visivelmente impressionado com sua desenvoltura. Você está irreconhecível, comentou ele durante um intervalo. No bom sentido. Enquanto isso, em seu escritório, Amara navegava pelo portal, analisando os primeiros relatos que chegavam. A maioria eram queixas esperadas, tempos de espera, burocracia excessiva. Mas um depoimento em particular fez seu coração acelerar. O nome saltou na tela como um fantasma. Eloise Williams. Sobrinha. Você agora tem poder para corrigir o que fizeram com nossa família há 20 anos, dizia a mensagem. Lembra quando negaram empréstimo ao seu pai, meu irmão, apenas por ser quem era? O mesmo banco que agora você comanda. Quero explicações. Amara sentiu o ar faltar. Sua tia distante, do que não via há anos, ressurgia, trazendo memórias dolorosas que ela tentara enterrar. O passado e o presente colidiam violentamente em sua tela.
Sarah Miller, a analista de compliance. Bateu levemente na porta aberta. Está tudo bem? Você parece pálida, perguntou, preocupada. Amara minimizou a janela do navegador com um clique rápido. Apenas cansada, respondeu, forçando um sorriso. Como estamos com a implementação do portal nas outras agências? Enquanto Sarah relatava os progressos, Amara olhava distraidamente pela janela. Lá fora, clientes entravam e saíam da agência, alheios ao turbilhão que se formava dentro dela. A executiva sabia que transformar o banco significava também confrontar seus próprios fantasmas familiares. E aquele era apenas o começo. Tom Harris entrou na sala de reuniões com uma pasta azul debaixo do braço e expressão grave. Após semanas analisando documentos internos, o gerente regional havia descoberto algo perturbador. Quando todos os executivos se acomodaram, ele respirou fundo e revelou: o banco mantinha um sistema secreto que vinculava as metas de lucratividade à exclusão sistemática de clientes considerados não lucrativos, predominantemente moradores de bairros periféricos de Atlanta e pequenos empreendedores negros. Temos códigos internos para rejeitar empréstimos sem deixar rastros discriminatórios, explicou Tom, projetando gráficos na tela. Os gerentes recebiam bônus por manter esses perfis longe de nossas carteiras premium. Amara Williams sentiu o sangue gelar. Embora suspeitasse de práticas questionáveis, a sofisticação do esquema a chocou. A executiva observou os rostos ao redor da mesa. Alguns surpresos, outros visivelmente desconfortáveis. Sarah Miller, sentada ao canto, tomava notas furiosamente, confirmando com discretos acenos que os dados batiam com denúncias que ela tentara apresentar anos antes. Isso explica as disparidades que encontramos na auditoria, disse Amara, mantendo a voz firme apesar da indignação. E também porque tantos empreendedores negros foram sistematicamente rejeitados. A sala mergulhou em silêncio tenso quando ela anunciou a formação de uma força-tarefa para investigar todos os envolvidos. 3 dias depois, 6 executivos seniores foram demitidos, incluindo 2 diretores que haviam implementado o sistema discriminatório. A notícia correu pelos corredores do banco como fogo, provocando reações diversas, desde alívio até pânico entre aqueles que temiam ser os próximos. Sozinha em seu escritório após o anúncio das demissões, Amara contemplava a vista de Atlanta enquanto a chuva fina batia na janela. A satisfação de eliminar práticas corruptas vinha acompanhada de uma percepção incômoda. Cada camada de discriminação exposta atraía mais atenção para sua liderança. Como mulher negra no comando, qualquer erro seria amplificado. Patricia Brown entrou com uma xícara de chá. Os acionistas estão nervosos, informou a assistente, agora mais próxima de Amara. Mas as comunidades estão celebrando nas redes sociais. Amara assentiu, pensativa. A mesma ação que eliminava injustiças também expunha o banco, e ela própria, a escrutínio intenso. Enquanto observava a cidade através da chuva, sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. A transformação real exigiria mais do que demissões estratégicas. Exigiria reconstruir todo o sistema a partir das cinzas do antigo. Avise Johnson Parker que precisaremos reforçar a segurança, disse finalmente. Isso é apenas o começo. O e-mail anônimo chegou na caixa de entrada de Amara Williams às 3 da manhã. Ela ainda estava acordada, revisando relatórios quando a notificação iluminou seu celular. O conteúdo era devastador. Dezenas de reclamações de clientes negros e latinos haviam sido sistematicamente arquivadas sem investigação nos últimos 5 anos. Algumas continham evidências claras de discriminação que jamais foram encaminhadas ao departamento jurídico.
Na manhã seguinte, com olheiras profundas e determinação renovada, a executiva convocou uma reunião emergencial. Sarah Miller confirmou a autenticidade dos documentos, seu rosto pálido refletindo a gravidade da situação. Não podemos resolver isso entre quatro paredes, declarou Amara, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Vamos abrir as portas para quem nunca foi ouvido. Em 48 horas, a sala principal do banco, normalmente reservada para acionistas e diretores, estava repleta de rostos desconhecidos para a instituição financeira. Pastores de igrejas locais, donos de pequenos negócios, ativistas comunitários e antigos clientes insatisfeitos ocupavam as cadeiras estofadas, observando com desconfiança o ambiente luxuoso. Amara Williams permaneceu de pé, enfrentando olhares céticos. Estamos aqui para ouvir, não para nos defender, anunciou ela, enquanto Patricia Brown distribuía pastas com dados sobre disparidades no atendimento. Cada experiência negativa representa uma falha nossa e precisamos reconhecê-las para mudar. Um silêncio desconfortável pairou até que Johnson Parker, o segurança do banco, deu um passo à frente. Suas mãos tremiam visivelmente quando pegou o microfone. Trabalhei neste banco por 12 anos, começou ele, sua voz suave preenchendo o ambiente. E durante todo esse tempo, vi pessoas sendo tratadas de forma diferente por causa da cor da pele. Ele respirou fundo, incluindo minha própria mãe, que tentou abrir uma conta para seu pequeno negócio e foi direcionada para um empréstimo predatório. Lágrimas escorriam pelo rosto do segurança. Nunca disse nada. Temia perder meu emprego, e essa omissão me corroeu por dentro todos esses anos. A confissão inesperada silenciou a sala. Uma senhora idosa levantou-se e, sem dizer palavra, abraçou Johnson. Logo outros seguiram, criando um momento de conexão genuína, raramente visto naquele espaço corporativo. Amara observava a cena, compreendendo que aquela vulnerabilidade coletiva era apenas o começo de um processo doloroso, mas necessário. O banco precisava não apenas de novas políticas, mas de uma completa transformação em sua cultura. Quando a reunião terminou, horas depois, Johnson Parker parecia diferente, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ele conseguiu olhar para seu próprio reflexo sem desviar o olhar. A sala de reuniões do conselho estava lotada como nunca antes. Amara Williams observava atentamente enquanto os acionistas, visivelmente desconfortáveis, votavam pela destituição de 3 conselheiros que haviam feito vista grossa para as práticas discriminatórias do banco. O escândalo havia se espalhado por toda a Atlanta, e a pressão da mídia e das comunidades locais finalmente surtia efeito. Com 7 votos a favor e 2 contra, anunciamos a saída imediata dos conselheiros Robert Dawson, Marcus Phillip e Vanessa Holt, declarou o presidente da Assembleia, sua voz ecoando pelo ambiente silencioso. Sarah Miller, sentada ao lado de Amara, anotava cada detalhe em seu tablet. A analista de compliance tinha esperado anos por este momento de justiça, depois de ter suas denúncias anteriores ignoradas. Seus olhos brilhavam com determinação enquanto observava a executiva comandar a situação com firmeza inabalável. Proponho a nomeação de Dra. Clarice Johnson, especialista em direitos civis, e do empresário comunitário Marcus Reynolds para as vagas abertas, sugeriu Amara, mantendo o tom profissional que escondia sua satisfação interior. Houve murmúrios de desaprovação vindos do canto da sala. Um grupo de acionistas mais conservadores trocava olhares preocupados. Um deles levantou a voz. Estamos aqui para gerar lucro, não para fazer caridade ou política identitária. A executiva não se abalou. Com calma,
Apresentou gráficos mostrando como bancos com políticas inclusivas tinham melhor desempenho a longo prazo. Os números falavam por si. E a votação para os novos conselheiros passou por margem apertada. Nos dias seguintes, Sarah e Amara trabalharam incansavelmente na implementação do novo Código de Conduta. A analista revisava cada cláusula, garantindo que não houvesse brechas para discriminação ou tratamento desigual. Você acha que eles vão seguir mesmo estas regras? Perguntou Sarah, enquanto finalizavam o documento em uma noite de trabalho estendido. Alguns resistirão, outros se adaptarão. O importante é que agora temos mecanismos para responsabilizá-los, respondeu Amara, massageando as têmporas cansadas. Pelos corredores da agência principal, funcionários trocavam sussurros apreensivos. Alguns temiam retaliações por denunciarem práticas antigas, outros receavam não conseguir se adaptar às novas exigências. Patricia Brown, agora mais confiante em seu papel, tentava acalmar os colegas mais nervosos. Ela não está aqui para punir, mas para corrigir, explicava a assistente, referindo-se a Amara. Enquanto isso, Tom Harris observava tudo com um olhar calculista. O gerente regional sabia que precisaria navegar cuidadosamente neste novo cenário. Apesar das dúvidas, algo estava claro para todos. Uma nova era começava naquele banco, e apesar do medo, a esperança crescia como uma pequena chama que ninguém mais conseguiria apagar. Amara Williams reuniu a equipe executiva em uma videoconferência de emergência. Seu rosto, iluminado pela tela do computador, não demonstrava hesitação. A decisão estava tomada. A agência de Peachtree Street seria temporariamente fechada para um treinamento intensivo sobre vieses inconscientes e atendimento igualitário. 3 incidentes de discriminação em 2 semanas é inaceitável, declarou a executiva, ajustando o colar de pérolas que contrastava com seu blazer escuro. Prefiro perder dinheiro agora do que clientes e reputação para sempre. Tom Harris franziu a testa, calculando mentalmente as perdas financeiras. Temos certeza que não podemos fazer isso em etapas? Os acionistas vão nos crucificar. Os acionistas também são pessoas com famílias e valores, respondeu Amara, sua voz firme, mas serena. E se fosse a filha dele sendo maltratada? No dia seguinte, a placa na entrada da agência anunciava o fechamento temporário. Moradores locais, especialmente os mais abastados, formaram uma pequena multidão indignada. Alguns ameaçavam transferir suas contas para instituições concorrentes. Patricia Brown estava na linha de frente, explicando a situação para clientes furiosos. Uma senhora idosa apontou o dedo em seu rosto. Trabalhei a vida toda para ter atendimento prioritário e agora tenho que dirigir 20 minutos até outra agência? É um absurdo! A assistente sentiu o estômago afundar. Sua promoção recente estava em jogo e os olhares de reprovação pesavam como chumbo. Seria mais fácil concordar com os clientes, distanciar-se da decisão polêmica. Enquanto isso, dentro da agência fechada, Johnson Parker ajudava a organizar as cadeiras para o primeiro workshop. O segurança observou pela janela a movimentação hostil e suspirou, lembrando-se de quantas vezes permaneceu em silêncio diante de injustiças. Patrícia voltou para dentro, visivelmente abalada. Eles estão furiosos. Muitos ameaçam encerrar as contas. E o que você acha disso tudo? Perguntou Amara, que acabara de chegar. A assistente hesitou, sentindo o peso da escolha. Sua família dependia daquele emprego, mas também sabia o que era certo. Acho que estamos fazendo o necessário, mesmo que seja difícil, respondeu finalmente. Amara sorriu, colocando a mão no ombro de Patrícia. É por isso que você tem futuro nesta instituição. Naquela tarde, enquanto os facilitadores conduziam dinâmicas sobre privilégio e empatia,
Patrícia observou pela janela os protestos diminuindo gradualmente. Em seu celular, uma mensagem de um cliente negro agradecia pela iniciativa. Foi naquele momento que ela compreendeu. Sua lealdade à justiça definiria sua carreira muito mais que a obediência cega às expectativas. A implementação do programa comunitário exigiu uma revisão completa do orçamento do banco. Amara Williams, após longas noites analisando planilhas, tomou uma decisão controversa: reduzir drasticamente os serviços exclusivos oferecidos aos clientes de alta renda. O lounge VIP, os concierges pessoais e os eventos de degustação de vinhos foram os primeiros a sentir o impacto. A reação foi imediata. Henry Blackwell, cliente Platinum há 15 anos, cancelou todas as suas contas ao saber que não teria mais acesso prioritário. Outros seguiram seu exemplo, enviando e-mails indignados à diretoria. O telefone na mesa de Amara não parava de tocar. Você está afastando nossos melhores clientes, advertiu um dos diretores durante uma reunião tensa. Esses cortes vão nos custar milhões. A executiva permaneceu inabalável. E quanto nos custou ignorar comunidades inteiras por décadas? Não apenas em dólares, mas em confiança e oportunidades perdidas? Os jornais financeiros de Atlanta não pouparam críticas. Um colunista chegou a chamá-la de destruidora de valor. Nas redes sociais, hashtags pedindo sua demissão ganhavam força entre a elite financeira da cidade. Patricia Brown entrou na sala de Amara com uma pilha de cartas de reclamação. Mais 20 cancelamentos hoje, informou, hesitante. Devo preparar uma resposta padrão? Não, respondeu Amara, levantando-se. Vamos convidá-los para conhecer o programa comunitário pessoalmente. Quem sabe vejam valor onde só enxergam cortes. Enquanto isso, Tom Harris observava a transformação com sentimentos conflitantes. Durante anos, ele havia desfrutado dos privilégios que o cargo proporcionava. Jantares exclusivos com clientes ricos, acesso a camarotes em eventos esportivos, bônus generosos. Agora, via tudo isso desmoronar. Na reunião semanal com sua equipe, Tom surpreendeu a todos com uma confissão sincera. E passei 15 anos neste banco, acreditando que nosso trabalho era proteger o dinheiro de quem já o tinha, disse, com a voz embargada. Hoje percebo que negligenciamos nossa verdadeira missão, ser uma ponte para oportunidades, não um muro. Ele pausou, olhando para os rostos atentos dos funcionários. Este banco nunca mais será o mesmo, e isso é bom. Naquela tarde, Tom cancelou sua própria associação ao clube de golfe exclusivo e redirecionou o valor para o fundo de microcrédito. Era um pequeno gesto, mas simbolizava uma mudança profunda, não apenas no banco, mas nele mesmo. O auditório digital estava lotado quando Amara Williams ajustou seu microfone. A executiva havia organizado um fórum virtual exclusivo para jovens empreendedoras da periferia de Atlanta, algo inédito na história do banco. Através da tela, ela podia ver dezenas de rostos esperançosos, mulheres que nunca haviam sido levadas a sério pelo sistema financeiro tradicional. Quero ouvir vocês, sem filtros, disse Amara, abandonando o roteiro preparado pela equipe de marketing. Quais barreiras enfrentam quando buscam crédito? As histórias vieram como uma avalanche. Uma mulher contou como teve seu plano de negócios ridicularizado. Outra relatou que o gerente sugeriu que pedisse ao marido para assinar o empréstimo, mesmo ela sendo solteira. Uma terceira descreveu como foi seguida pelo segurança enquanto aguardava atendimento. Patricia Brown, agora coordenadora do programa de inclusão financeira, tomava notas furiosamente. Ela mesma havia passado por situações semelhantes antes de Amara assumir a liderança. Isso acaba hoje.
declarou Amara, com a determinação que já era sua marca registrada. Estou anunciando oficialmente o programa Raízes em Asas, uma linha de microcrédito exclusiva para mulheres negras empreendedoras, com taxas subsidiadas e mentoria especializada. O chat explodiu em mensagens de agradecimento. Entre as participantes, Danielle Carter, uma estilista de 25 anos que criava roupas afrofuturistas em seu pequeno ateliê, não conseguia conter as lágrimas. "Posso compartilhar algo?" perguntou Danielle, com voz embargada. Quando recebeu permissão, mostrou os desenhos de sua coleção e explicou como 3 bancos diferentes haviam negado financiamento, mesmo com seu portfólio premiado. Amara pediu que Sarah Miller, conectada remotamente, analisasse o caso em tempo real. A analista de compliance, que agora liderava o departamento de avaliação de riscos, revisou os documentos compartilhados por Danielle e confirmou: não há absolutamente nenhuma razão técnica para a negativa. O projeto é viável e os números são sólidos. Ali mesmo, diante de todas as participantes, Danielle Carter tornou-se a primeira beneficiária do programa. Seu empréstimo foi pré-aprovado, sujeito apenas à documentação final. Johnson Parker, que agora trabalhava no setor de relacionamento comunitário, enviou uma mensagem privada para Amara. Isso é o que significa segurança de verdade. Não vigiar pessoas, mas dar-lhes oportunidades. Quando o fórum terminou, a equipe reunida na sala de conferências aplaudiu espontaneamente. Tom Harris, observando tudo com atenção calculada, reconheceu que aquela iniciativa, além de justa, abria um mercado inexplorado e potencialmente lucrativo. Para Amara, no entanto, o sorriso radiante de Danielle Carter valia mais que qualquer planilha de resultados. Era a prova viva de que transformação começava com uma única oportunidade. As ações de Wall Street refletiam o caos. Em apenas 3 semanas, o valor das ações do banco havia despencado 20% e os investidores exigiam explicações. A crise de confiança atingiu seu ápice quando a CNN Atlanta solicitou uma entrevista exclusiva com a liderança do banco. Amara Williams sabia que este seria o momento decisivo. Vestida com um terno azul marinho impecável, a executiva entrou no estúdio com a mesma serenidade que demonstrara no dia da ligação para o 911. As câmeras ligaram e Atlanta inteira assistiu enquanto ela respondia perguntas difíceis sem hesitar. "Nosso compromisso é com a transparência total", declarou Amara, olhando diretamente para a câmera. Quando instituições financeiras priorizam lucros acima da dignidade humana, todos perdemos. Este banco está passando por uma transformação necessária, mesmo que isso signifique sacrificar ganhos de curto prazo. A entrevista repercutiu instantaneamente. Enquanto alguns investidores ameaçavam retirar seu capital, outros aplaudiam a coragem da executiva. Tom Harris observava tudo com um misto de admiração e preocupação. A determinação dela era inspiradora, mas as consequências financeiras poderiam ser devastadoras. Nos bastidores da redação do Atlanta Chronicle, Sarah Miller esperava ansiosamente por Michael Walker. A analista de compliance havia concordado em fornecer documentos que comprovavam décadas de práticas discriminatórias no setor bancário. O encontro profissional rapidamente se transformou em algo mais. "Você realmente acredita que ela vai conseguir mudar as coisas?" perguntou Michael, enquanto analisavam planilhas até tarde da noite em um café discreto próximo à redação. Sarah sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto. "Amara não é como os outros executivos que já vi. Ela entende que algumas batalhas valem mais que dinheiro. As noites de trabalho se multiplicaram. Entre documentos e depoimentos,
nasceu uma cumplicidade que ultrapassava o profissional. O jornalista investigativo e a analista compartilhavam não apenas informações, mas também sonhos de um sistema financeiro mais justo. Na manhã seguinte à entrevista, Patricia Brown entrou no escritório de Amara com um relatório preocupante. 3 grandes investidores haviam retirado seu apoio ao banco. A assistente esperava encontrar sua mentora abalada, mas surpreendeu-se ao vê-la serena. Precisamos estar preparadas para mais deserções, disse Amara, folheando o documento, mas também para novos aliados que valorizam integridade. Enquanto isso, Johnson Parker observava o movimento na entrada principal do banco. Pela primeira vez em anos, via clientes de todos os bairros de Atlanta entrando com confiança pelas portas de vidro. O segurança sorriu discretamente. Talvez a tempestade financeira fosse apenas o prelúdio de dias melhores. O inverno chegou a Atlanta trazendo ventos frios e uma sensação de renovação. Após meses de turbulência e transformações profundas, Amara Williams sentiu que era o momento certo para marcar o encerramento daquele ciclo de reformas que havia mudado o banco para sempre. Ela escolheu um formato que refletisse os novos valores, uma cerimônia simples, mas carregada de significado, realizada próxima à lareira da agência principal. A executiva enviou convites não apenas para funcionários, mas também para clientes e representantes da comunidade. O saguão de mármore, antes intimidador, agora estava decorado com obras de artistas locais e fotografias que contavam a história da transformação do banco nos últimos meses. Quando todos se reuniram ao redor da lareira acesa, a líder bancária pediu que formassem um círculo. Patricia Brown, agora mais confiante em seu novo cargo de supervisão, distribuiu pequenos cartões onde cada pessoa poderia escrever uma esperança para o futuro da instituição. Estamos aqui não apenas para celebrar mudanças em políticas e números, começou Amara com voz serena, mas para honrar as histórias que nos trouxeram até aqui. Então, para surpresa de todos, ela compartilhou memórias pessoais de sua avó, que todos os domingos a levava ao mercado comunitário. Minha avó sempre era a última a ser atendida, mesmo chegando cedo. Ela nunca reclamava, apenas esperava com dignidade. Anos depois, quando conseguiu abrir sua pequena loja de costura, fez questão de atender a todos com o mesmo respeito, independente de quem fossem. Johnson Parker, o segurança que havia encontrado sua voz nos últimos meses, enxugou discretamente uma lágrima. Sarah Miller, sentada ao lado de alguns clientes, anotava cada palavra, sabendo que Michael apreciaria ouvir sobre aquele momento mais tarde. Resistir às injustiças não é apenas sobre nós, continuou a executiva, olhando para os rostos ao redor da lareira. É honrar a história de quem veio antes, de quem suportou o insuportável, para que pudéssemos estar aqui hoje. Quando terminou, Amara convidou todos a colocarem seus cartões em uma caixa de madeira entalhada. Aquela caixa permaneceria exposta na entrada da agência, como lembrete constante do compromisso assumido. A cerimônia terminou com um brinde com chocolate quente, enquanto a neve começava a cair lá fora. Naquela noite, muitos saíram dali não apenas como funcionários ou clientes de um banco, mas como participantes de algo maior, uma comunidade determinada a construir um futuro mais justo. O auditório da agência principal estava lotado quando Amara Williams subiu ao palco improvisado. Funcionários de todas as filiais de Atlanta haviam sido convocados para o que ela chamou apenas de reunião inadiável-se. O silêncio tomou conta do ambiente quando a executiva, com sua postura característica, ligou o primeiro slide da apresentação. Estes são os números que tentaram esconder de vocês, anunciou Amara, revelando gráficos alarmantes de disparidade racial no atendimento bancário.
Clientes negros esperavam, em média, 43 minutos a mais para a aprovação de crédito, com taxas 20% mais altas. Os murmúrios cresceram quando ela prosseguiu para o segundo slide, mostrando fotos de gerentes e suas equipes. A partir de hoje, estas pessoas não fazem mais parte do nosso quadro ou serão realocadas para funções não decisórias. Rostos empalideceram enquanto nomes eram lidos. Alguns protestaram, outros baixaram a cabeça, envergonhados. Patrícia observava tudo da primeira fila, sentindo uma mistura de admiração e apreensão. Ela nunca tinha visto sua mentora tão determinada, tão implacável na busca por justiça. Foi então que algo inesperado aconteceu. A voz de Amara falhou. A executiva respirou fundo, desligou a apresentação e se sentou na beirada do palco. Tenho acordado todas as noites às 3 da manhã, confessou ela. Sonho que estou naquele dia novamente, mas ninguém atende minha ligação. Ninguém acredita que sou quem digo ser. Sua vulnerabilidade silenciou até os mais céticos na sala. Sarah Miller, sentada discretamente no fundo, lembrou-se das longas conversas noturnas com Amara, quando ambas compartilhavam inseguranças e medos. A analista de compliance sabia o quanto custava à líder mostrar-se vulnerável diante de tantos olhares. Muitos de vocês se perguntam por que não demiti todos de uma vez, continuou Amara. A resposta está em pessoas como Johnson Parker. Ela apontou para o segurança, que permanecia em seu posto habitual, próximo à porta. Alguém que testemunhou injustiças, sentiu remorso, mas encontrou coragem para mudar. Johnson, normalmente reservado, endireitou a postura quando todos os olhares se voltaram para ele. Seu gesto simples de reconhecimento tornou-se, naquele momento, um símbolo da transformação que o banco vivia. Não estamos apenas mudando políticas, concluiu Amara Williams, levantando-se novamente. Estamos reescrevendo uma história que começou muito antes de qualquer um de nós entrar por aquelas portas. E cada pessoa nesta sala decide, hoje, se será parte do problema ou da solução. Quando a reunião terminou, o banco já não era o mesmo, nem as pessoas que trabalhavam nele. 6 meses haviam se passado desde aquele fatídico dia em que Amara Williams transformara o curso da história do banco. Agora, numa ensolarada manhã de Atlanta, a agência principal exibia um ambiente completamente diferente. Clientes de todos os bairros conversavam animadamente no saguão, enquanto funcionários circulavam com sorrisos genuínos. O relatório trimestral que Amara segurava em suas mãos confirmava o sucesso. As reclamações haviam caído 75%. E 47 novos empreendimentos locais tinham recebido financiamento através do fundo Dignidade First. A executiva observava, com discreta satisfação, como aquela instituição antes fria agora pulsava com vida e propósito. Patrícia Brown, recém-promovida a gerente de relacionamento comunitário, conduzia uma reunião com pequenos empresários no espaço onde antes ficavam os caixas eletrônicos. Sua transformação era visível não apenas no cargo, mas na postura confiante com que orientava os participantes. Entre eles estava Danielle Carter, cuja pequena marca de roupas já empregava 3 costureiras do bairro. Tom Harris havia deixado o banco 2 meses antes. Em seu e-mail de despedida, admitiu que, embora tivesse escolhido outro caminho profissional, as lições de Atlanta o acompanhariam para sempre. Aprendi que números em planilhas têm rostos e histórias, escreveu ele, palavras que Amara guardara com respeito. No departamento de compliance, Sarah Miller trabalhava em um novo protocolo de atendimento. Ocasionalmente, trocava mensagens com Michael Walker, que agora investigava práticas discriminatórias em outras instituições financeiras. O casal havia encontrado um equilíbrio entre o compromisso profissional e o relacionamento pessoal que florescera em meio à turbulência. Johnson Parker,
agora coordenador de segurança, treinava novos funcionários com uma abordagem baseada em respeito e dignidade. O homem que antes carregava o peso do silêncio finalmente encontrara sua voz, tornando-se um dos mais respeitados mentores da equipe. Naquela tarde, em uma pequena cerimônia para celebrar a inauguração da sala comunitária, Amara Williams observou os rostos ao seu redor. Viu lágrimas contidas, sorrisos genuínos e, principalmente, dignidade restaurada. Quando o microfone chegou às suas mãos, ela falou com a serenidade que a caracterizava. Transformar não é apagar erros, e sim aprender com eles. Cada pessoa nesta sala faz parte dessa jornada. Cada escolha difícil, cada conversa desconfortável nos trouxe até aqui. Enquanto aplausos preenchiam o ambiente, Amara sentiu que aquela não era apenas uma vitória institucional, mas um lembrete de que justiça e humanidade poderiam, sim, coexistir com negócios. A agência bancária de Atlanta havia se tornado não apenas um lugar para transações financeiras, mas um verdadeiro centro de transformação comunitária.